Vamos agora começar o nosso exercício diário, né? Eu hoje escolhi Efésios 3, 16, 17. Vamos lá? Eu vou ler aqui para vocês. I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love. Mais uma vez, presta atenção no som. I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love. Então nós vamos trabalhar hoje só com esses dois versículos, ok? O 16 e o 17, né? Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. E aí, esta é uma oração que o apóstolo Paulo está fazendo aos Efésios, né? Aqui, essa oração continua mais ou menos assim: para que vocês tenham conhecimento da profundidade, da largura, da altura e do comprimento, do amor do nosso Senhor, tá? Que excede todo e qualquer entendimento e que pode levar a você muito mais do que você pensa e imagina. É assim, mais ou menos, que essa oração é continuada pelo apóstolo Paulo, né? Só para a gente repassar um pouquinho da história do apóstolo Paulo, qual é o ministério dele? Né? Levar o evangelho aos gentios, não é isso? Então, quando e por que será que ele foi escolhido, hein? Por que ele foi escolhido por esse ministério? Qual é a história dele? Você lembra? Quando ele era ainda Saulo, o que ele fazia? Ele era um daqueles fariseus que seguiam o Velho Testamento, não era isso? E que perseguia os cristãos, perseguiam aqueles que seguiam a Cristo, e de maneira até violenta, mas ele era firme nos seus posicionamentos. Mas o Senhor viu nele o seu lado bom, a sua persistência, né? A sua resiliência, e escolheu justamente Saulo para pregar o evangelho aos gentios, né? E aí, lembra daquele encontro que ele teve com Jesus, naquela estrada, onde ele escutou aquela voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele: com quem? Mas que voz? Com que você está falando? Ah, sou eu quero saber por que você me persegue tanto. E naquele momento ele ficou cego. E aí houve um processo onde ele foi convertido, porque ele foi escolhido pelo Senhor para esse novo ministério que foi revelado. Porque o Senhor veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. E a partir daquele momento, então, os gentios, né, passaram também, né, a ser co-herdeiros de Jesus. Porque até então, né, a gente fala muito que ele veio para a sua igreja. A gente, quando fala de igreja, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes quando a gente fala de igreja, a gente pensa que a igreja é aquele prédio físico. E muitas vezes nós estamos lá dentro da igreja, certo?
onde o pastor está pregando, né, num culto, e de repente o pastor nos explica isso, né? Vocês têm que ter consciência que a igreja somos nós, né? E não esse prédio físico. Mas aqui ele fala também do corpo de Cristo. Então, qual é a diferença entre a igreja e o corpo de Cristo? A diferença é que, na verdade, a igreja, quando o pastor fala, né, nós somos a igreja e nós estamos ali presente naquele momento, a igreja são aqueles que frequentam mesmo a igreja. Só que nós sabemos que nem todos que frequentam a igreja são seguidores de Cristo. Nem todos que estão dentro da igreja são convertidos, né? Então, sim, a igreja somos todos nós. Porém, fazer parte do corpo de Cristo são somente para os cristãos, são somente para aqueles que aceitaram a Cristo como o seu bastante suficiente Salvador. Então isso é muito importante. A igreja, sim, somos todos nós. Porém, corpo de Cristo são aqueles que seguem a Cristo. São aqueles que acreditam na sua palavra e têm nele o seu Salvador. Ok? Muito bem. Vamos trabalhar então? Eu dei esse contexto aqui para vocês, que é a oração que o apóstolo, então, agora, Paulo, está fazendo aos Efésios, né? Então ele diz aqui, I pray, eu oro, that out of his glorious riches, que da sua, yeah, das suas riquezas, riquezas, gloriosas. Então, I pray that out of his glorious riches, então eu oro para que das suas riquezas gloriosas dele, do Senhor, tá? He may strengthen you. Ele possa te fortalecer. Strengthen é o verbo fortalecer. Ele possa te fortalecer. Então, fortalecer é você, certo? Com o quê? Com poder. With power. Com poder. Through, através. Através do quê? Do seu espírito, né? Então, ele possa te fortalecer com poder através do seu espírito. Aonde? In your inner being. Dentro do seu ser interior, né? Dentro do seu íntimo. Então, quando ele fala aqui, né? Que ele possa te fortalecer com o poder do Espírito, né? Porque naquela época, eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo que habita em nós, como é hoje, que é um privilégio, não é? Que é o nosso consolador, o nosso ajudador, aquele que nos indica, que nos incomoda quando a gente faz alguma coisa errada. Esse é o trabalho do Espírito Santo que habita em nós. Muito bem, então através do seu espírito, certo? Né? Que dentro, no seu íntimo, né? Fortaleça lá no seu íntimo, do seu coração, com o Espírito do Senhor. Né? Para quê? Olha aqui, ó. So that. Estamos começando o 17 aqui. Para quê? Para que? So that Christ may dwell in your hearts. Para que Cristo possa dwell, é viver, residir, morar, para que Cristo possa residir nos seus corações, in your hearts. Através do quê? Through, através, faith, através da fé. Através da fé. Desenvolver essa fé dentro de você, através, né? Quando a gente recebe as riquezas gloriosas do Senhor que vão fortalecer o nosso ser íntimo, ok?
E isso ele vai fazer através do poder do Espírito que vem residir nos nossos corações. Quando ele fala corações aqui, aquela época, ele está se referindo ao intelecto, à nossa mente, ok? E através do quê? Da fé. E ele continua a oração. And I pray that you, e eu oro para que você, being rooted and established in love, né? Para que você, sendo, né, estando rooted, eles traduziram aqui como arraigados. Olha só, root quer dizer as raízes. Isso, root quer dizer raiz. Só que aqui ele está sendo usado como um verbo, rooted. Então, enraizado. E nessa versão aqui apareceu enraigado, arraigado, tá? Que é similar. And establishing love, e alicerçado, estabelecidos em amor. E como eu disse, ele prossegue esta oração, dizendo para que nós tenhamos conhecimento, né, da largura, do comprimento, da profundidade, da altura, do amor de Cristo. Muito bem?